amantes da alvenaria estrutural, quem fala aqui é o engenheiro Mário. Esse vídeo ele tem como objetivo auxiliar você que contratou um serviço, contratou um pedreiro, e consequentemente um auxiliar para construir a sua casinha, para que você tenha um controle de que o serviço ele está sendo executado corretamente, que o pedreiro ele é bom, o pedreiro ele entende de alvenaria estrutural, certo? Eu separei aqui basicamente 3 tópicos que eu avaliei como importantíssimo e que qualquer pessoa que não tenha o conhecimento ali teórico, até mesmo a prática ali de uma construção, consiga observar, identificar se o pedreiro está executando um bom serviço, certo? Vamos lá. Bom, primeira coisa que você, chegando na sua obra, precisa observar é se os pedreiros eles estão trabalhando com os equipamentos, com as ferramentas corretas, certo? Não adianta o pedreiro chegar lá, começar a executar, a elevar a alvenaria e não ter esses equipamentos. E, outra coisa importante, não adianta o pedreiro ele ter os equipamentos ao lado e não estar utilizando na elevação da alvenaria, certo? Então você ali, parando e observando, você consegue identificar se tem os equipamentos, né, as ferramentas necessárias para ter o controle, conforme vai colocando os blocos, né, e se ele está executando o serviço com auxílio dessas ferramentas. É a primeira parte, o primeiro ponto importantíssimo, certo? Eu separei aqui no slide 3 ferramentas importantes. Esse aqui é o chamado de prumo, certo? Eu vou explicar de forma bem superficial e bem objetiva e rápido para que o vídeo ele não se estenda, tá, gente? Você seguindo a gente aqui no nosso Instagram, eu sempre estou postando lá algumas dicas resumidas, especificando cada detalhe, tá? Que a gente vai se aprofundando mais conforme vai fazendo outros vídeos, né, nas postagens lá do Instagram. Aqui eu vou tentar ser bem objetivo. Vamos lá. Resumidamente, o prumo, para você entender a importância. O prumo ele garante que a alvenaria ela suba retinha, tá? Eles colocam o prumo aqui e garante que essa alvenaria esteja reta. Esse aqui é o prumo. Beleza. Sem o prumo, essa alvenaria ela pode estar subindo com uma certa inclinação, ok? Formando uma inclinação. Eu estou dando um exemplo bem exagerado, um desenho bem feio, mas espero que vocês estejam entendendo a importância do prumo. Aqui, essa ferramenta aqui é chamada de esquadro, certo? Ela é importantíssima, principalmente na primeira fiada, na marcação da alvenaria. O que é a primeira fiada, marcação da alvenaria? São os primeiros blocos que são colocados aí para construir a sua casa. Então é importante que nesses encontros de paredes sejam executados o serviço com auxílio desse esquadro. Fazer um desenho aqui, vamos imaginar que isso aqui é um quarto. Esse esquadro ele é colocado em cada encontro de parede, garantindo que forme um ângulo aqui de 90 graus, garantindo que forme um quadrado correto. Imagine, você vai lá, está construindo aí, por exemplo, para vender. Então você vende por metro quadrado, você fala que o quarto tem, sei lá, quantos metros quadrados. Aí chega o cliente, bota uma fita métrica de ponta a ponta e vê que não está batendo. Ou para menos, ou para mais. Para mais, tranquilo, mas para menos que está o problema, certo? Então, esse esquadro ele garante com que esse encontro de parede esteja formando uma angulação correta de 90 graus, certo? A não utilização do esquadro pode acarretar, por exemplo, que fique assim, bem feio em desenho. Imagina isso aqui está retinho. Então, garante com que o quadrado fique perfeito e que não tenha essas imperfeições que um de parede fique menor que o outro, certo? Claro que aqui está bem exagerado, mas que dá diferença dá. Vá por mim. Bom, outra ferramenta importantíssima é a régua. Régua de nível, olha só. Ela é utilizada normalmente. Vamos imaginar que isso aqui é uma parede, a gente está olhando de frente, tá? Ela é utilizada para garantir que essa parede esteja retinha, tá? Que ela esteja com a planicidade. Normalmente ela é utilizada assim, nas diagonais. Esse desenho ficou bem feio. Imagine uma parede aqui. Fazer uma linha só, e aqui é colocar a régua nas diagonais. Então ela garante que essa alvenaria ela esteja subindo com assentamento dos blocos correto.
Vou dar um exemplo aqui, ó, visual melhor. Ó, esse aqui é um bloco, esse aqui é o bloco de cima. Você utilizando a régua, você garante que os blocos eles estejam sendo colocados, estejam sendo assentados corretamente, certo? Eu posso muito bem chegar lá com o meu prumo aqui, ó, no primeiro bloco, botar aqui, ó, aí eu vou, estico o prumo lá na primeira fiada, vejo que está alinhando direitinho, tá? Aí eu boto aqui, vejo que está alinhando direitinho, mas em determinados blocos não vai estar alinhando, certo? Então, com o auxílio dessa régua, o pedreiro vai executar uma alvenaria retinha, bloco alinhado um com o outro, certo? Só explicando um pouquinho a utilização dessas ferramentas para vocês entenderem como é importante, beleza? Vamos lá, próximo slide. Beleza, vou falar sobre a argamassa de assentamento. O que é a argamassa de assentamento? É essa massa aqui, ó, que fica por cima e nas laterais do bloco. Gente, quais são os problemas, os erros mais recorrentes? Os pedreiros, na hora que vão fazer o assentamento, na hora que vão colocar esses blocos, eles não preenchem todo o bloco com essa argamassa, ou então, muitas vezes, acredite se quiser, não colocam essa argamassa aqui na lateral dos blocos, certo? Então, o que você precisa estar observando é se esses blocos estão sendo preenchidos corretamente, completamente, né, na parte superior, esteja preenchidos também corretamente e completamente na parte lateral do bloco, certo? Aqui do outro lado eles não colocam, porque quando vem com o outro bloco, né, ele já vai vir com a argamassa de assentamento do lado, igual tá aqui, ó, certo? E quais são os problemas, né, como já vim falando, mais recorrentes que eu listei aqui, são juntas secas e juntas grossas. Eu trouxe uma imagem no próximo slide, que vai ser mais fácil estar explicando. Vou continuar com a caneta. Bom, o que são as juntas? Juntas não nada mais é do que esse espaço entre os blocos. Ó, estou desenhando aqui. Essas aqui são as juntas horizontais, essas aqui são as juntas verticais, certo? Então, os problemas recorrentes listados, que é importante que você esteja observando aí na execução da sua obra, da sua casa, é se essas juntas elas não estão com a massa muito grossa, certo? Por exemplo, normalmente essas massas, essas juntas, elas formam ali 1 centímetro, tá? A variação normalmente aceitável é 0,7 a 1,3 centímetros de junta. Gente, vai por mim. Muitas vezes você vai pegar e vai ver que tem uma junta lá de 3 centímetros. Você no olho, você não precisa nem de uma trena, você vê que a junta está muito grossa. Tá? 3 centímetros. Então você vai pedir para o pedreiro estar removendo esse bloco e fazendo o assentamento correto. Tá? Até porque, se ele pegar e botar uma junta aqui, uma junta vertical de 3 centímetros, no assentamento dos demais blocos, é capaz de ter junta aqui, ó, sem massa. O encontro aqui dos blocos está sem massa. Gente, não é mentira, eles fazem, tá? Então é importante que você tenha essa noção para que você chegando, vocês percebem que as dicas que eu estou dando para vocês não precisam nem trocar ideia com os pedreiros. Né? Você chegando e olhando, né, você já consegue identificar. Viu eu? Aí sim, você vai chegar até ele e falar: ô meu irmão, ali eu tô reparando que tá assim, tá assado, tem como você fazer o serviço corretamente, entender por que ele fez daquela forma, tá? Importante ter uma boa comunicação ali com a equipe que está executando o serviço. Então, juntas grossas é muito importante, você está observando se tem, e juntas secas também é outro ponto importantíssimo que você esteja observando se tem. Não pode ter junta seca e não pode ter junta grossa, certo? Ó, aqui, ó, essa imagem a qualidade não ficou muito boa, mas você percebe que a parte superior do bloco está toda preenchida com massa, com argamassa de assentamento, e consequentemente, né, a lateral aqui do bloco também esteja, porque tá vendo que está formando? Gente, uma dica, aproveitando que a gente está falando de junta, muitas vezes vai acontecer isso aqui que eu estou falando, que eles vão pegar e vão colocar um bloco, uma junta grossa, de 3, 4 centímetros, e com o assentamento dos demais blocos, essa junta aqui não vai dar para receber essa argamassa, porque senão o vão da parede vai passar. Tá? Então eles fazem meio fininho e não colocam. Então o que eles fazem para disfarçar? Eles pegam, né, na colher de pedreiro, eles enchem aqui de massa e pegam e dão uma calafetada. Simplesmente pegam e jogam a massa aqui, ó.
e retira um excesso. Então você vai olhar e vai falar, pô, a junta tá fininha, mas tem. E não vai ter, tá? Entre os blocos não vai ter nada, isso está errado. É importante, assim, que você observe se eles estão fazendo isso. Muitas vezes você que vai estar lá observando, eles vão achar que você não está entendendo nada, vão fazer isso na sua cara e você já vai dizer, ó, meu amigo, não é assim não. Calma aí, vamos preencher esses blocos, a lateral desse bloco aí com argamassa de assentamento, para que eu não tenha prejuízo futuramente, tá? Que o não preenchimento, ou então a espessura muito grossa, pode acarretar patologias futuras, tá? Como trincas, fissuras. Isso se não acarretar problemas piores, tá? Tô falando aí da alvenaria ir por água abaixo, desmoronar, enfim. Espero que isso não venha a acontecer. Por isso que é importante a gente ter esse controle. Vamos lá, próximo slide. Bom, eu não poderia deixar de falar das janelas de inspeção. Eu não vou entrar profundamente aonde, porquê tem esses pontos de grout, tá? Mas vou deixar bem exposto para vocês a necessidade de ter essas janelas nesses pontos de grout. Vamos lá. Essas janelas de inspeção, elas sempre estarão presentes em pontos de grout. Os pontos de grout são esses pontos que serão preenchidos com argamassa, com grout e com essas ferragens, normalmente de 10 milímetros, certo? Então, nesses pontos de grout, sempre na primeira afiada haverá essas janelas de expansão, beleza? Essa janela de inspeção faz com que a gente tenha um controle de que o grout chegou até lá embaixo, que está todo preenchido, né? Faz com que a gente tenha o controle da limpeza, né? Então, é importantíssimo que você, observando aí na execução da sua alvenaria, os pontos que tem esses ferros aqui, já pode ter certeza. Tem um ferrinho para cima, vai ser pontos de grout. Observa na primeira fiada, ver se tem a janelinha. Se não tiver janelinha, já questiona o pedreiro por que não tem. Porque essas janelas, elas são feitas no bloco antes deles serem assentados. Entendeu? Ou seja, antes do pedreiro pegar e colocar, normalmente o auxiliar ele já pegou, já fez esse recorte com uma maquita, para que ele não precisa vir aqui na parede já elevada, aqui com uma ponteira e um martelo e faça esse furo, tá? Ou até mesmo com a maquita que faça esse furo, porque pode causar vibrações se a argamassa de assentamento ela estiver mole, esses blocos eles vão se deslocando, saindo do prumo, planicidade fica alterada. Então é importante que esses blocos sejam assentados já com essas janelas de suspensão, também conhecido como janelas de visita, certo? Então separei aqui 4 pontos importantes para estar falando com você sobre essas janelas de inspeção. Bom, o formato delas, como vocês podem ver na imagem, ou é retangular ou triangular. Beleza? Normalmente sempre são assim, que é o que a norma pede. Então, alguns lugares eles vão aderir para colocar elas, recortarem elas formato triangular, e em outros lugares eles vão optar por fazer o recorte retangular, perdão. Outro ponto importante que você precisa estar observando é se está sendo feita a limpeza. Gente, conforme eles vão fazer um assentamento dos blocos, essas argamassas de assentamento elas caem aqui dentro e ficam tampando praticamente todo esse furo. Então, antes deles fecharem aqui com uma madeirinha, eles precisam estar removendo toda essa argamassa. Não só essa argamassa que fica aqui no fundo do bloco, da primeira fiada, mas também as rebarbas de dentro dos blocos. Vou fazer um desenho aqui, ó, só para vocês terem uma noção melhor. Isso aqui é um bloco, beleza? Completamente deformado, mas é um bloco. Conforme eles vão assentando, você está olhando de cima, beleza? Aí você olha aqui, você já consegue observar que aqui dentro, deixa eu pegar de outra cor, só para ficar bem claro, cor da tinta, deixa eu pegar, sei lá, esse branco. Ó, esse branco aqui são as rebarbas, conforme eles vão colocando um bloco em cima do outro, dessas rebarbas aqui, ó, a massa ela é espremida formando essa rebarba, certo? De fora a fora, de fora a fora, tá? Então, do lado de fora, o pedreiro ele vem com a colher e remove, mas pro lado de dentro, né, eles costumam deixar.
que é importante você observar. Se chegou normalmente é meia parede, eles levantam meia parede num dia e o restante da parede no outro dia. Gente, importantíssimo isso aqui, tá? Eles não podem levantar toda a alvenaria, toda a parede até a última fiada num dia só. Isso aí, dependendo do vento, dependendo das condições aí, essa parede ela pode cair. Então a orientação, tá? É que essa alvenaria ela seja levantada meia parede num dia, normalmente aí sétima fiada, sétima, sexta fiada, e no outro dia seja levado o restante da alvenaria. Então levantou até a sétima fiada, né? Vamos colocar assim, o pedreiro ele precisa vir e remover essas rebarbas internas aonde receberam os grautes, tá? Por exemplo, aqui não vai receber o grout, o ferrinho de grout, então não precisa. Mas aqui que vai receber o ferrinho de grout, ou aqui não vai receber, então eu não preciso retirar. Mas aqui que vai receber, é importantíssimo que o pedreiro ele venha aqui e remova, tá? De todos os blocos. Ele olhando por cima, ele tem uma visão completa aqui, ele consegue vir com esses próprios ferros de grout, fazer essa remoção, que as argamassas de assentamento estarão moles, então vão ser removidas com facilidade. Outro ponto importante dizer é que essas limpezas sejam feitas no mesmo dia que foram levadas à alvenaria, para que no outro dia, na hora que tenta remover isso aqui esteja duro, tá bom? Então, é uma dica importante relacionada à limpeza que eu estou dando para vocês. Deixa eu voltar aqui para minha cor vermelha. Beleza, fechamento. Depois que é feita essa limpeza, eles vêm com uma madeira e fecham essas janelas de suspensão, certo? O que eu gostaria de estar dizendo sobre esse fechamento com essas madeirinhas? Que elas estejam bem coladas no bloco, tá? Para que elas não tenham aqui, ó, esse espaço entre a madeira e o bloco, porque quando essa madeira aqui ela for removida, tá? Na hora que essa madeira aqui for removida, vocês vão perceber que o grout que foi colocado ali dentro, ele vai estar esborrando para fora. Então, posteriormente, eles vão ter o trabalho de vir, quebrar, tá? E dependendo do serviço aí que esteja executando, normalmente eles ganham por execução. Vir e refazer esses trabalhinhos aqui é uma luta, tá? Então é importante que na hora que eles estejam já elevando, colocando a madeirinha, a gente já tenha um controle para que seja feito corretamente e não precisam voltar, certo? E não podia deixar de falar do controle, que nada mais é do que ter uma pessoa ali, em obras grandes normalmente é estagiário, o técnico de edificações, normalmente é o estagiário, o técnico de edificações que tem o controle ali. Então é importante que tenha uma pessoa ali fazendo o controle, né? Em obra grande. Quando a obra é pequena, o pedreiro, né, a pessoa que está executando o serviço, ela tem que ter essa consciência de que o serviço, esses controles de formato, limpeza, fechamento, estejam sendo executados corretamente. Então, repara que até agora que eu estou falando são coisas que você aí de fora consegue estar observando. Você chegou lá na obra, no canteiro, né, ou seja, na casinha lá, está sendo executada, o seu suor, seu dinheiro ralado. Você vai chegar e vai olhar para ver se estão executando corretamente. Você mesmo vai fazer esse controle. Deixa eu ver ali o formato do recorte do bloco. Beleza. Dá para ver nitidamente que foi usado uma quita, não foi usado uma ponteira e um martelo. Pô, beleza, os blocos já estão recortados, então já estão assentando os blocos recortados. Pô, deixa eu ver a limpeza. Pô, ali tá sujo, será que eles já vão colocar madeirinha? Então, assim, você mesmo consegue chegar lá e fazer essas observações, tá? Claro, você está reparando que alguma coisa não está de acordo com o que a gente está mostrando aqui, você vai conversar com o responsável ali da obra, o pedreiro, falar: ei, colega, você vai fazer isso aqui, né? A limpeza ali, reparei que não foi feita ainda, você vai fazer? Ô, colega, estou reparando que você está fechando ali sem fazer a limpeza. É importante fazer a limpeza para que o grout que seja colocado aqui, ele venha até o final, tá? Porque essa argamassa de assentamento aqui, que cai aqui embaixo, é diferente, tá? Do grout que é colocado aqui. Então é importante que todos esses blocos aqui sejam preenchidos com somente grout, beleza? Sem contar que não fazendo essa limpeza, o grout às vezes nem chega até aqui embaixo,
certo? Então eles vão, tá tudo sujo, não tiram a rebarba, fecham, aí grauteiam, o grout para aqui, ó. O grout para aqui, ó. Aqui para baixo não tem nada. Aí depois que tirou a janela de suspensão, a madeirinha, aí vai ver que não tem nada. Ah, o trabalho que vai dar, certo? Então é importante que tenha esse controle. Bom, eu trouxe uma imagem aqui de uma obra mesmo, só para vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando. Aqui, como vocês podem ver, são as janelas de suspensão ainda com a argamassa de assentamento no fundo. Isso aqui sempre vai dar, tá? Por isso que é importante fazer a limpeza e depois de fazer a limpeza jogar uma água para tirar os restos. Aqui está o ferro de grout, certo? Aqui eu não estou nem vendo o ferro. Então é importante que seja feita essa remoção. Aqui, vocês estão vendo aqui, ó, 2, 4, 6. Aqui está levantando a alvenaria até a sexta fiada, né? Então você levantou tudo até a sexta fiada, você já consegue vir ter o controle se estão removendo as rebarbas dos pontos que receberam grautes, está fazendo a limpeza corretamente, né? Consegue ter o controle de tudo que eu já falei até agora, tá vendo aí que a gente já consegue ver um equipamento, a régua, beleza? A qualidade da imagem ela não tá legal, mas normalmente eles sempre executam a alvenaria aí, alvenaria estrutural bem rigorosamente, obedecendo esses critérios para que não tenham problemas futuros, né? Como vocês sabem, caso não saibam, a alvenaria estrutural é importantíssimo que tenham esses controles, principalmente nessas janelas de suspensão, que serão preenchidas com grautes, porque esses grautes eles substituem, né, digamos assim, a função dos pilares, tá? Por isso que é importante o controle bem rigoroso, se estão executando corretamente, certo? Bom, caso você tenha chegado até aqui, acredito que esse vídeo agregou de alguma forma conhecimento para você. E esse nada mais é que o nosso objetivo, tá? Fico feliz que você tenha chegado até aqui. Deixo disponível para todos no nosso Instagram, constantemente. Estamos postando lá publicações, tudo relacionado à alvenaria estrutural, certo? Não posso deixar de pedir o like de vocês, porque nos incentiva a estar produzindo mais conteúdo. Beleza? Forte abraço, até a próxima.